Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Eu quero apresentar o texto bíblico que se encontra em João, capítulo 10. Observe que, a partir do versículo 1 até o versículo de número 18, nenhuma das vezes menciona o termo diabo, tampouco demônio. Tanto os manuscritos em grego, uma referência ao koiné, não tem a expressão diabo ou ainda demônio, tampouco Satanás. Mas eu tenho observado que, no decorrer da minha vida cristã, muitos pregadores, até mesmo pastores, ao citar de uma forma livre, ou seja, sem fazer a leitura no texto bíblico do versículo de número 10, ao invés de ler na íntegra, conforme está na sua versão, ele substitui a palavra ladrão por diabo. Acontece que o texto não menciona diabo. Desta forma, é por conta de quem está falando. Mas, repito, não tem respaldo escriturístico. O que o texto diz, uma alusão ao verso 10, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu, disse Jesus, vim para que tenham a vida e a tenham em abundância. Há um contraste aqui mencionado por Cristo Jesus. Antes de caminharmos para ver dentro do texto e contexto o significado do ladrão, a gente precisa fazer algumas considerações. Certa vez estava lecionando e mencionei este fato. Já compartilhei em outros momentos com as pessoas que me acompanham no cantinho de reflexão teológica. E o irmão em Cristo, ele chegou mais à frente na aula e disse: O Senhor está afirmando que o diabo não existe. Ora, eu não tinha dito tal coisa. Eu apenas mencionei que não aparece ladrão e a referência a esse ladrão não se refere de forma direta ou indireta ao diabo. Então, uma coisa é você dizer conforme está escrito: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. A pergunta que você tem que fazer ao texto é: que ladrão é este? Que não vem para senão para roubar, matar e destruir. É o texto que precisa lhe responder. Você necessita, então, extrair a resposta do texto. Eu vi um comentário parecido com o meu, numa alusão e em defesa ao que está no versículo bíblico, conforme o versículo 10, e alguém, se referindo a uma outra pessoa, disse: Ah, quer dizer que o diabo é bom, etc e tal, no comentário, numa rede social de uma pessoa. As pessoas parecem que ficam um tanto desbaratinadas. São coisas sem nexo. Se você quer conhecer a respeito da pessoa do diabo, da obra dele, etc e tal, precisa ir a textos específicos que falam sobre a temática. Agora, ninguém tem o direito de impor algo ao texto quando o próprio texto não menciona tal coisa. Ninguém tem essa autoridade. A Bíblia fala sobre várias coisas a respeito do diabo, mas não esse versículo. E quando todo e qualquer pregador, por mais sincero que seja, diz de uma forma livre: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. E ao invés disto, falar: porque o diabo não vem senão para roubar, matar e destruir, conforme João 10, versículo 10.
Aí cita a referência, a pessoa vai lá e não encontra o termo diabo, porque não está se referindo ao diabo aqui. Eu não sou advogado do diabo, não estou defendendo. Ele existe, ele não é bom, mas se você acredita que o diabo, por exemplo, anda com tridente, tem chifre, rabo, capa preta ou alguma coisa vermelha, etc e tal, você está completamente envolvido com um folclore religioso, que, biblicamente falando, não é assim que a Bíblia apresenta o diabo. Por isso, a necessidade de sempre batermos nesta tecla. E qual tecla? Nós precisamos estar presos ao texto bíblico. E vamos nos ater ao texto e contexto. Quando Jesus fala sobre o ladrão no versículo 10, que não vem senão para roubar, matar e destruir, ele faz um contraste, porque ele diz: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Necessário é voltar ao começo do capítulo de número 10. Porque lá no versículo inicial, no capítulo citado, menciona ladrão e salteador. Está no singular. Em verdade vos digo que quem não entra pela porta, no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. A gente já sabe que esse aqui, conforme foi mencionado, ele não entra pela porta, mas o pastor entra pela porta, porque é o pastor das ovelhas. Mais à frente, vai mencionar que a este o porteiro abre, ou seja, abre para o pastor das ovelhas, está vindo, trazendo as suas ovelhas, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas ovelhas e as conduz para fora, porque o pastor conhece as suas ovelhas e, por sua vez, as suas ovelhas conhecem o seu pastor. Prossegue o texto dizendo que depois de conduzir para fora todas as coisas, a todas as que lhe pertencem, vão adiante delas. E as ovelhas o seguem porque conhecem sua voz. Ok. Preste atenção no verso 5. Mas de modo algum seguirão o estranho. O estranho aqui, dentro desse contexto, está relacionado com aquele que não entra pela porta, que é o ladrão e salteador. E é justamente diante de um estranho, de um ladrão e salteador, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Aí Jesus vai contar uma parábola para ensinar uma verdade espiritual, porque eles não entenderam o que Jesus estava dizendo. Aí Jesus, de uma forma bem didática, tornou a dizer-lhes: em verdade digo, eu sou a porta das ovelhas. Note o versículo de número 8, que é a chave para a compreensão do verso 10. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. E no versículo 10 vai dizer: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Como que você vai entender isto? Se a gente atentar para o contexto histórico, sabemos que dezenas e dezenas de pessoas se diziam messias, profetas vindo da parte de Deus. Vários homens se levantavam. Eu fiz aquisição de uma revista sobre a história e nesta dizia que havia pessoas que se declaravam profetas, vindo da parte de Deus, outros que se declaravam messias, que tinham, pasme, mais seguidores do que o próprio Cristo naquele período, inclusive de Jesus. Naquela época. Mas Jesus está agora, de uma forma mais específica, se referindo àquelas pessoas que vieram antes dele, mas eram estranhos,
para as ovelhas que pertencem ao Senhor. Era, na verdade, ladrão e salteador. E um texto que vai ajudar, melhor dizendo, um comentário que vai ajudar você a compreender, de uma forma bem resumida, é este aqui que eu trago. Editora Vida Nova, comentário bíblico. Quando você abre e vai até a página de 1575, observe que diz assim: o significado mais provável é que qualquer um que tivesse vindo antes de Jesus e alegasse ser o único caminho era falso. Uma referência ao grande número de falsos messias que abundaram na história do período. Muita gente se dizia Messias, vieram antes de Jesus, mas eram falsos. Eles tinham outras intenções, senão roubar, matar e destruir. Não tinha preocupação com as ovelhas. E o que é um disparate que Jesus, ele não apenas oferece uma vida de qualidade para tais ovelhas, mas ele dá a própria vida pelas ovelhas. Coisas que esses falsos messias, falsos mestres que abundaram naquele período não fizeram, mas o Cristo fez. Deu a sua vida pelas ovelhas. E, consequentemente, as pessoas passaram a desfrutar de uma vida abundante. Nesta versão, para que tenham a vida e a tenham em abundância. Desta forma, eu quero terminar esse vídeo dizendo uma vez mais: pelo amor de Deus, faça uma leitura cuidadosa. Não siga o que as outras pessoas estão dizendo aqui e acolá. Confira todas as coisas. Sejam que nem os bereanos. Eles ouviam os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, mas ainda assim conferiam nas Escrituras Sagradas. Nós devemos fazer a mesma coisa. Alguém pode aparecer com o título de apóstolo, pode ser considerado um bispo na sua comunidade de fé, pode ser um pastor, um presbítero, que seja um guru religioso. Se falar outra coisa que não está devidamente pautada na palavra de Deus, a gente não tem que seguir, a gente não tem que acolher, a gente não precisa acatar, porque isto que eu estou projetando é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, no versículo 10, de forma específica, não se refere a diabo, e sim aqueles falsos messias que abundavam na história naquele período. É disto que Jesus está falando. E quando você coloca diabo, tira todo o significado textual. Tudo aquilo que Jesus ensinou através de uma parábola é diluído por conta de um falso ensino, porque é falacioso e até mesmo mediante a uma teimosia. Às vezes a pessoa vê, confere, olha várias versões, realmente não consta aqui ladrão, muito menos demônio, não aparece Satanás, mas eu acho até agradável dizer que o diabo veio para roubar, matar, destruir, mas citar o versículo 10 para fundamentar tal coisa é um erro grosseiro. Quer falar a respeito do diabo, ele anda ao nosso derredor buscando quem possa tragar, vai para o texto específico. A gente sequer luta contra o diabo. A gente precisa submeter-se, pois, a Deus, sujeitar ao Senhor,
resistir ao diabo e ele luta com a gente? A gente luta com ele? Nananina, não. E ele fugirá de vós, porque nós estamos sujeitos ao Senhor, nosso Deus. Aí a gente pode ir para outros textos para falar disto ou daquilo outro, contanto que seja dentro desse texto e contexto. Para você que aprecia a palavra de Deus, que este vídeo seja útil e que você venha guardar no coração uma coisa importantíssima. Quando a palavra de Deus diz, a gente propaga, anuncia. Agora, quando a palavra de Deus omite ou não fala absolutamente nada, a gente, como leitor e intérprete, se cala. Que Deus, portanto, nos abençoe rica e abundantemente.